Ok, então já estamos a gravar, já estamos na gravação. E então, a nossa discussão na última aula foi sobre explicação das várias definições do direito penal por vários autores, não é? Os professores de direito, alguns dos quais nós citamos, o professor Freitas do Amaral, o professor Taipa de Carvalho e o professor Figueiredo Dias. Aquelas definições que eu dei, penso que vocês já adquiriram, trazem três definições, ligeiramente diferentes, mas na essência a diferença só está no uso das palavras. O conceito fundamental é o mesmo. E então, o que é que nós pretendemos com este esquema aqui? É para vermos a relação entre um dos sentidos do direito, que é o sentido universal, o sentido global, o sentido mais geral, mais abstrato, que todos os países do mundo se declaram usar como a fonte para produzir o seu ordenamento jurídico, o seu edifício jurídico para o seu país, para o seu Estado, para a sua nação. De tal maneira que um país como Timor-Leste tentou traduzir esse conceito geral do direito em alguma coisa mais concreta, mais específica para o seu país, que é a produção da nossa Constituição da República. A nossa Constituição da República serve Timor-Leste, o Estado de Timor-Leste. Serve bem na convicção dos legisladores da Assembleia Constituinte de 2001-2002. Mas esta Constituição, por exemplo, já não serve para o país vizinho, que é a Indonésia, já não serve para o país vizinho, que é a Austrália, e para todos os outros países do mundo. Há muita coisa que coincide, mas há muita coisa também que não coincide. Por quê? Porque é mais ajustado, é mais apropriado a Timor-Leste. Não tem que ser ajustado, não tem que ser apropriado aos outros países do mundo. Então dizemos que a nossa Constituição é uma tentativa de concretização, de especificação, de tradução do direito geral para o direito contextual de Timor, para o ordenamento específico de Timor. Então, se olharmos para a direita deste quadro, deste esquema, nós podemos ver que o sentido da seta de alto a baixo, de cima para baixo, diz o sentido de especificação. Significa que aquele sentido geral do direito enquanto ciência jurídica, o direito enquanto princípios universais, o direito enquanto doutrina, dogma, que é aceito universalmente, serve-se de fonte de inspiração para a construção
lá. Portanto, o direito concebido como geral, como ciência jurídica universal, princípios universais, princípios fundamentais, doutrina, tem que ser concretizada para o contexto de cada país. Não é? Esta percepção de direito como ciência jurídica tem que ser especificada, concretizada, conforme a situação, a realidade sociocultural, sociopolítica, antropológica, a evolução, né, da própria sociedade de cada país. Portanto, os nossos legisladores em 2001, 2002 entenderam que para Timor-Leste devia-se construir uma Constituição como aquela que hoje usamos, como aquela que ainda é vigente hoje. Portanto, é um exercício de concretização, é um exercício de especificação, é um exercício de adequação do direito geral, o direito concebido como ciência jurídica, como princípios universais, para o nosso contexto específico de Timor-Leste. Neste sentido, é um exercício de especificação. Por quê? Porque os outros países também fazem o mesmo. Constroem as suas constituições, fazem revisão às suas constituições de tempo em tempo, sempre com a justificação de que está conforme os princípios fundamentais, os princípios universais, direito enquanto ciência jurídica, doutrina, dogma, etc. Portanto, quando chega ao nível da especificação, quando chega ao nível da concretização, pode haver diferenças entre um Estado e outro, entre um país e outro. Todos reclamam que fazem conforme direito, ciência jurídica, os princípios universais, a dogma jurídica, etc. Depois, se formos de B para C, também estamos a fazer o mesmo exercício, no sentido de especificação. A Constituição, que é aquela circunferência B, é que é a lei base, e depois, a partir daí, vamos produzindo as outras leis infraconstitucionais, quer dizer, abaixo da Constituição. Este exercício também é um exercício de especificação, porque vai se concretizando cada vez mais. Quem faz a lei sobre a proteção do meio ambiente é uma lei que se inspira, se baseia na Constituição e vai se concretizando conforme o setor de desenvolvimento. Quem vai produzir uma lei sobre a atividade comercial em Timor? Baseia-se na Constituição. Mas é preciso ir para o ramo de direito que trata desse assunto, por isso é um exercício de especificação. Vai do geral ao específico. Né? Vai do gênero à espécie. Vai do mais amplo para o mais estreito. Vai do mais abstrato para o mais concreto. Portanto, é sempre em ordem, cada vez mais especificação, até em baixo, até cá para baixo. Nós, como estamos na universidade, nós temos, por exemplo, a nossa Bíblia diária, não é? Que o reitor e a estrutura da universidade tem que usar, são os estatutos. A nossa Bíblia diária. Não é? Os estatutos podem ser revistos pelo Senado, pela estrutura da universidade. Os próprios estatutos permitem que, de quando em quando, agora já lá vão 11 anos, desde que os estatutos entraram em vigor,
nós pensamos que devemos fazer alguma revisão. E vamos começar o processo da revisão. Mas esta revisão tem que respeitar as leis que estão a um nível superior. Não é? Isto é, nós temos que, dentro do quadro do ordenamento jurídico timorense, temos que respeitar a lei de bases da educação, temos que respeitar a política nacional da educação, temos que respeitar os estatutos para o ensino superior em Timor, temos que respeitar a Constituição de Timor e respeitando também os princípios universais do direito. Por exemplo, eu não posso discriminar dizendo que um jovem que tem deficiência física, desde logo não pode entrar na Universidade Nacional de Timor-Leste, eu estaria a fazer um ato de discriminação contra as pessoas deficientes. E é contra o direito. Mas, se a Faculdade de Educação disser que para ser professor é preciso certas qualidades físicas e mentais, então estamos recuperados. Portanto, se a Faculdade de Educação proibir ou impedir a admissão de um aluno com deficiências físicas, muito provavelmente se possa compreender. Porque para ser professor é preciso certas qualidades físicas e mentais. Para ser médico, por exemplo, é preciso um conjunto de certas qualidades. Penso que devo fechar uma parte. Espero bem que não haja mais cortes. Não sei porque nessa sala de videoconferência há muita perturbação. Oxalá que não interrompa mais. Ou então, para ser médico, é preciso um conjunto de qualidades físicas e mentais, psicológicas, etc. Suponhamos que para as FDTL ou para a PNTL, eles têm um conjunto de requisitos que podem excluir candidatos. Mas isso não é discriminação, é a especialidade seletiva da profissão. Por exemplo, um militar tem que ser psicologicamente muito aprumado. Um militar não pode ser um indivíduo com desequilíbrio psíquico, com desequilíbrio mental. Porque o militar está constantemente, ou tem que ter a aptidão de conviver com situações de alta tensão, de guerra, de conflito. Assim também a PNTL. A PNTL é uma instituição cuja profissão exige o membro para ser um indivíduo com equilíbrio mental, psicológico. Por quê? Porque vai lidar com muitas situações de tensão, de conflito. E tem que ter a capacidade de autocontrolo. O indivíduo que demonstra que não tem essas qualidades, logo de partida, não pode
ser admitido nessa profissão, porque é contra a natureza da profissão. Suponhamos isso. Portanto, isto não é discriminação. Mas se eu disser assim, quem tem uma perna mais curta que a outra, não pode ser engenheiro. Não pode ser engenheiro de construção civil. Eu estou a praticar um crime de discriminação contra pessoas com deficiência física. Porque mentalmente, intelectualmente, esta pessoa é muito hábil, é muito capaz de tirar um curso de engenharia, de informática, de construção civil, ou engenharia mecânica. Eu não posso elevar para requisito de exclusão ou de admissão o aprumo físico, de maneira que eu fico a reprovar aquelas pessoas com deficiência física daquele tipo, né? De ter uma perna mais curta do que a outra. Não é? Ou eu não posso fazer preferências com base em, como é que se diz, em, aquilo diz-se, contingências físicas. Contingências físicas, quer dizer, aquilo que não tem que ser, mas pode ser. Eu não posso dizer assim, quem tem cabelos loiros pode entrar, pode ser candidato para cantor. Não posso fazer isso. Quem tem olhos azuis pode ser candidato para professor de música na UNTR. Não posso fazer isso. Isso é um favorecimento sem justa causa. Isto é uma discriminação a favor, mas sem razão lógica das pessoas com certas qualidades físicas, olhos azuis, cabelos loiros, ou de 1,80 m de altura. Eu não posso fazer este tipo de requisito, senão estaria a cometer um crime de discriminação, primeiro, contra as outras pessoas normais, segundo, um favorecimento sem justa causa às pessoas com essas qualidades, características físicas. Então, era só para explicar que quando eu mexo nos estatutos da universidade, eu tenho liberdade para fazer essa mudança. Eu, quer dizer, a reitoria, os decanos, os professores que compõem o Senado podem fazer alteração dos estatutos, mas têm que respeitar as leis acima dos estatutos. Política Nacional da Educação, estatutos do ensino superior em Timor-Leste, a Lei de Bases da Educação, a Constituição, tudo isso tem que ser respeitado. E quando estou a respeitar a lei que está acima, eu estou a fazer o exercício do lado esquerdo, que é a interpretação, a hermenêutica, a exegese jurídica. Significa que quando eu mexo nos estatutos, eu tenho que saber que este artigo tem a ver com a lei sobre o ensino superior, a lei sobre a lei de bases da educação, ou a lei que trata da política nacional da educação, ou que tem a ver com a Constituição da República, que diz que todos têm direito à educação, não é? Todo cidadão timorense tem direito à educação, gratuita até o liceu, não paga, a não ser as escolas privadas. Aquelas do Estado são gratuitas. E depois, assim por aí cima, até a Constituição, eu não posso contrariar aquilo que já está lá escrito.
E, acima de tudo, aquela lei geral. Mas, se eu estiver a cumprir o direito em geral, e se eu considerar que não estou a contrariar a Constituição, eu posso fazer a mudança. E alguém vai dizer, cuidado, os estatutos, como vocês estão a alterar, já vão contra a Lei de Bases da Educação, por exemplo. A Política Nacional da Educação, por exemplo. Se alguém acusar assim, eu posso defender-me com base na Constituição da República. Eu posso defender-me com base no direito dogma, no direito doutrina, no direito princípios universais. Então, todo esse exercício é exercício de interpretação. Porque eu compreendo de uma maneira, a pessoa que contrariou-me compreendeu de outra maneira, então a nossa discussão vai ter que atravessar um processo de interpretação e vamos comparar-nos. Quem é que está a fazer a interpretação de forma mais correta? Então ali há uma dinâmica de discussão, de diálogo, para chegar a uma conclusão e apaziguar o exercício da mudança dos estatutos. Isto é, eu tenho que justificar-me bem porque que eu quero alterar os estatutos e, alterando, não estou a causar prejuízo à universidade, mas parar a gravação. Então podemos parar. Amanhã podemos fazer a gravação. Ou se já fizemos ontem, usa a gravação de ontem. Tá bem. Portanto, já parou com a gravação. Ora bem, então, é um exercício de interpretação. Por isso eu costumo dizer que dois juristas nunca pensam igual, não? Porque um pensa sempre de uma forma diferente. E ainda bem, não é? Para dar dinâmica ao pensamento livre ou à liberdade de pensamento. Nós, quando entramos no contexto do direito penal, quando vamos ao tribunal, o juiz, antes de decidir um caso, ele tem que ouvir ambos os lados do argumento. Ele tem que ouvir a acusação que vem da Procuradoria da República, ou, no caso do direito civil, o argumento da vítima, não é? Com o seu advogado, etc. E ele tem que ouvir também do lado de quem é acusado. Tem que ouvir também o argumento dele. No caso do direito penal, é a Procuradoria da República que acusa e o advogado ou o defensor público que defende o arguido. Então, o juiz tem que ouvir necessariamente, indispensavelmente, tem que ouvir ambos os lados, por causa do princípio do contraditório. Em cada caso do direito penal, tende a haver um momento de contradição. O que acusa e o que se defende. Os dois têm que ter tempo para apresentar o seu ponto de vista e o juiz tem que ouvir igualmente ambos os lados. Não pode impedir que cada lado faça o seu argumento. Tem que fazer o argumento.
Aí diz-se o princípio do contraditório. Por isso, faz sentido que a interpretação seja uma ferramenta importante na prática do direito. Tem que se interpretar. Tem que se ver o que é que cada artigo significa, o que é que cada linha de artigo significa, o que é que uma cláusula dentro da lei significa, uma norma significa, e como é que se aplica essa norma para o caso concreto. E isto exige capacidade hermenêutica, capacidade exegética, capacidade de interpretação jurídica. Tem que saber interpretar. Não é fácil. Não é fácil. É preciso muita prática. Os professores, na introdução do direito, quando falam de interpretação jurídica, costumam dar exemplos para ilustrar, para o aluno compreender. E costumam dar exemplos que demonstram que a interpretação nem sempre é um trabalho fácil. Às vezes é um trabalho difícil. E, sobretudo, quando está em conflito, quando está em concorrência argumentativa com o adversário. Tem que ser muito bom. Nós temos que saber fazer bons argumentos para podermos ganhar os casos, sobretudo no âmbito do direito penal. Então, um exemplo que os professores de hermenêutica jurídica ou de interpretação da lei costumam dizer assim: o comandante-geral, o general diz assim: à meia-noite, ele dá uma ordem aos soldados, à meia-noite assaltamos o inimigo. Assaltamos o comando do inimigo. Significa que umas horas antes os soldados têm que avançar clandestinamente para muito perto do sítio, do ponto de ataque, que é o comando do inimigo. E o general diz, à meia-noite, em ponto, né? Meia-noite significa 12 horas em ponto, não é? À noite, 24 horas. Significa que não pode haver um tiro antes das 12 horas. O tiro só pode sair a partir das 12 horas. Ora bem, acontece num dia em que um governo decretou que nessa noite, ou no dia marcado para o ataque, faça mudança das horas. Em Timor não costuma haver mudança das horas, mas vocês sabem que na Europa, no Polo Norte, ou aqui no Polo Sul, na Austrália, Nova Zelândia, esses países mudam de hora de 6 em 6 anos, desculpa, mudam de hora de 6 em 6 meses, por causa da passagem do inverno para o outono, ou do verão para o outono, ou do inverno para a primavera, não é? E para ganhar o tempo, não é? O tempo solar, para aproveitar a luz do sol, eles mudam, avançam uma hora, em novembro, em setembro para outubro. Recuam uma hora. Na Europa, sim. Recuam uma hora em abril, por aí. Ao contrário. Hã?
3 minutos. Na Austrália também irem. Portanto, em setembro, porque vão para o inverno, elas avançam 1 hora. E depois, em abril, como avançam para o frio, elas recuam. Qualquer coisa assim. Agora tem que fazer a lógica da mudança dos tempos. Em Timor, por exemplo, nós não mudamos de tempo. O relógio é fixo para todo o ano. Ora bem, nessa noite houve alteração de tempo, de horas. O soldado que vai cumprir as ordens do general diz assim, às 12 horas. Só que aquelas 12 horas já mudaram. 12 já mudou para 1 hora. Então, 11 é que era 12 horas. É uma confusão. Há um soldado que diz, não, 12 horas são as 12 horas que o general entendeu no momento da ordem, da emissão da ordem. Então, há uma confusão. Portanto, a interpretação coloca o jurista numa situação de muito pensar e ter que fazer um bom argumento para ser aceito. Um bom argumento para a sua justificação ser aceita. Portanto, este esquema não é mais que para nos ajudar a compreender que há um direito que é a nível do ordenamento jurídico interno de cada Estado, mas há um direito que está no ar, parece que está nas nuvens, que todos os países do mundo podem ir beber, podem ir inspirar-se a partir dali. Depois há o direito no sentido de direito individual, faculdade de gozo de cada pessoa. Né? Eu tenho o direito de formar família, os meus filhos têm direito à educação, quando nascem têm direito a um nome. Portanto, esses são direitos individuais, direitos de gozo, faculdade de gozo. Depois há o direito no sentido da justiça. Quando o juiz vai decidir, decide com força no direito, não por emoção, não por preferência individual, não por medo das autoridades públicas, mas tem que decidir só com base na sua consciência e na lei. Isto significa o direito no sentido de justiça. Fazer as nossas decisões com justiça. Porque o direito serve à justiça. Portanto, todo esse conjunto de ideias dá-nos a nós a compreensão do que é direito. Direito não é para ser negociado. Quanto é que pagas? Eu pago mais, então vou fazer